Olá, meu povo do oitavo ano, tudo bem com vocês? Chegando por aqui, ó, nessa sexta-feira maravilhosa. Quase um sextou, né? Tá quase, Billy, tá quase. E estou aqui para quê? Para a nossa aula, né, de língua portuguesa. Vocês já me conhecem, sou a professora Carla. Estou aqui com vocês, refletindo sobre muitos aspectos da língua portuguesa necessários para o nosso crescimento. Mas, como vocês também já sabem, não estou só, né? Não estou e não estarei, porque para que essa aula chegue até você, gente, há uma equipe por trás, planejando, editando, colocando no YouTube, arrumando aqui a professora, ó, para aparecer aqui toda nos trinks. E tem essa equipe, eu vou falar para vocês já conhecem, a gente tem Billy aqui, né, com toda a parte técnica. Temos Dalila, a nossa produtora, e ele, Bruno, nosso intérprete de Libras, tornando aqui a aula acessível para que a informação chegue a todos, certo? E comigo, né, a nossa querida professora Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, professora Carla. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam aí já postos com caderninho, lápis, para que vocês possam curtir a nossa aula, que foi preparada com muito carinho para vocês, pela professora, com muita dedicação. Então, anotem aí, tirem as dúvidas. Podem falar aqui comigo no chat, que eu estou esperando aí, tá certo, pessoal? Exatamente. Para falar no chat, professora, como é que funciona? A gente sabe que as nossas aulas estão aí, né, Dalila? Passa aí para mim, por favor. Estão disponíveis para no YouTube. Então, no YouTube, a gente sabe que as nossas aulas estão disponíveis. Lá no YouTube, você consegue ver todas as nossas aulas. O aplicativo também é importante, tá? O aplicativo a gente consegue baixar pelo QR Code que aparece aí na tela, certo? Billy já colocou, providência, né? Providência total aí com QR Code. E nesse aplicativo você encontra o chat, você conversa, você tira dúvidas, certo? A gente vai nesse aplicativo interagindo. E aí, ó, foca aí na tela. Eu tenho aí debate. Aí deixa eu escrever para vocês. Tem um nome aí grande, debate. Temos como se fossem duas pessoas, um do lado, outro do outro, né? Conversando com a boca aberta, bem aberta. Então, o que seria debate? Eu coloquei, o que é? Você já debateu com alguém? Eu acho que você vai dizer, já, professora, eu já debati com uma pessoa e não foi legal. Eu não consegui organizar as minhas ideias. Mas por quê? Né? Porque a gente não entende aí o que é debate. Acha que debater é falar, debater é conversar. Acha que podemos falar de qualquer jeito, podemos usar qualquer palavra, né? Não tem regras, mas não, a gente está enganado, certo? O debate é um gênero aí oral. Vocês estão vendo na tela que a gente vai falar de texto, gênero textual oral. A gente vem falando nas outras aulas da importância da oralidade para a nossa vida. Muitas vezes, a gente se preocupa tanto em aprender a gramática, aprender a usar as vírgulas, a vírgula nos lugares corretos, aprender a pontuação, a acentuação, né? Organizar parágrafos, fazer variados textos informativos, dissertativos, argumentativos, mas esquece que muitas vezes a gente precisa se expor, né? Expor oralmente as nossas ideias. Falamos de exposição oral, que nada mais é do que uma situação comunicativa
na qual você vai ali, você é o detentor do saber, você vai falar sobre alguma coisa que você estudou, o seu trabalho. Você faz isso muito na sala de aula, quando você vai lá para o seminário, você vai apresentar seu trabalho. E é um texto aí expositivo. Dessa vez, eu trouxe debate, que diferente lá da exposição oral, debate tem um caráter argumentativo, certo? Porque no próprio dicionário a gente vai ver, professora Cláudia, que debate tem uma definição e nessa definição traz algumas características do gênero. Então, primeira coisa a colocar aqui para vocês. Debate é um gênero e como todo gênero, há uma estrutura. Como todo gênero, há regras, há um modo de fazer, de produzir. Não é de qualquer jeito. Então, eu chamo você, convido você agora, para a gente observar não, né, professora? Ler imagens, já que a gente vai interpretá-la. Observa. Temos aí 2 homens, né? 2 provavelmente amigos. Os 2 estão aí numa situação bem espontânea, conversando com o outro. Lembra da aula passada, eu falei da expressão facial, da expressão corporal. Tudo isso faz parte da língua falada, tá? Então, observa o olhar do homem que está aí de vermelho. Ele está gostando do que está vendo, eles estão debatendo, eles estão conversando sobre algo. O outro ali está de pernas cruzadas, né? Está bem relaxado. O ambiente que a gente está vendo aí, ó, talvez aí um restaurante ou um lugar familiar, não é? Professora, parece que eles estão bem familiarizados aí e estão conversando bem de boa, como a gente costuma falar, bem de boa. Mas vejam essa outra imagem. Do mesmo jeito que a gente tinha 2 pessoas na imagem anterior, a gente tem 2 pessoas aqui também, não é verdade? E aí temos agora a distribuição das pessoas diferente. A gente tem uma mulher, ó, tá mais séria. A gente não tá vendo mais o sorriso, né, presente nessa situação. A gente tem aí ela toda formal, de blazer, prestando atenção. Temos nessa imagem, olha, microfones. Então, parece que mudou algo, não é? Enquanto na primeira imagem, deixa eu mostrar para vocês, é tão espontâneo, não tem microfone, eles estão bem à vontade. Na segunda imagem, parece que eles estão em outra situação, não é? E como é que a gente pode perceber isso se a gente não estava na situação? Pela leitura de imagem, pela roupa deles. Lembram que eu falei que a língua portuguesa, o nível da linguagem é como se fosse uma roupa. E quando você chega num lugar que você está... você vai para a praia, mas você está de blazer, algo está estranho. Você se vestiu inadequadamente para aquela ocasião. A mesma coisa é a linguagem. Então, quando a gente observa, olha a roupa, olha como eles estão vestidos, a gente já imagina a situação aí. Tem algo em comum também. Os 2 estão conversando sobre algo, né? Os 2 estão aí, talvez, debatendo, não sei. Vamos lá, vamos perceber juntos. Agora, imagine essa cena. Vocês já viram isso na sua escola, por exemplo? Um monte de pessoas aí reunidas no auditório. E aí, uma pessoa levanta e pede para falar, né? E a pessoa fala. A pessoa questiona algo. Como esse rapaz fez nessa imagem. Ele acabou de sentar, mas ele, quando pediu permissão para falar, ele, ó, observa novamente, ele levantou, ele tomou o turno de fala, que a gente chama, e questionou, falou, argumentou. E olha a expressão facial do restante da plateia, né? Eles estão se questionando e automaticamente viraram aí para frente, né? Para observar, talvez, a resposta. Talvez o que esse rapaz tenha feito foi uma pergunta,
foi um questionamento. Você já viveu uma situação dessa, alguma dessas situações, não é? Ou com seu amigo, bem espontâneo, ou em uma situação bem formal com a outra pessoa, ou assim, com várias pessoas no auditório. Professora Cláudia, já viveu isso? Uma situação dessa? Já, professora. Pois é. E como é assim, você observa que há uma estrutura, não é verdade? É verdade, é toda uma estrutura por fora disso aí, né, para ter esses eventos. Existem várias diferenças, né? Várias diferenças. E quando eu pergunto à professora Cláudia, então, viveu? E você, viveu? Você percebeu a diferença aí, não é? O que é que você percebeu? Então, bora comigo. A roupa, bem diferente. A situação é bem diferente. O que está ali na imagem, né? Um tem microfone, o outro não tem. Na terceira imagem, a gente viu várias pessoas. Já passou, né? Não são mais 2 pessoas, são várias pessoas. Enquanto na primeira e na segunda imagem ninguém se levantou para falar, na terceira imagem já teve alguém que precisou se levantar para mostrar quem é que estava falando, não é? Então, há várias diferenças, mas há uma semelhança. Nas 3 imagens, no caso, há um debate, né? Nas 3 situações que a gente percebeu aí, nas 2 que eu quis falar das 2 pessoas, né? A primeira bem espontânea, a segunda mais formal, e a terceira agora com um público maior. Em todas essas situações, há um debate. Então, quer dizer, professora, que eu debato o tempo todo? Sim. Quando você vai conversar, você vai debater, você vai argumentar. Quando você acorda na sua casa, que você precisa conversar com a sua mãe, conversar com seu pai ou com seu familiar sobre algum assunto e precisa tomar decisões, é um debate, não é? Então, há vários tipos de debate. Debate é um gênero textual, tá? E tem vários tipos aí de debate. Mas o que seria debater no sentido literal da palavra? Eu fui lá no dicionário, né? Aquele livro que a gente sabe todos os significados. Então, debater, discutir, apresentando argumentos, contestar, polemizar, debater uma questão. Exemplo, ele debateu com propriedade. Então, quando a gente vai no dicionário, a gente tem essa definição. E aí eu coloquei em negrito, deixei mais escuro para vocês, essa parte aqui, ó. Discutir apresentando argumentos. O que quer dizer isso? Que nem toda conversa é um debate, não é? Nem toda vez que você está falando com seu amigo, falando com alguém sobre um assunto, é um debate. Por isso que hoje, quando você é exposto numa situação formal da língua portuguesa, quando na sua escola, por exemplo, há uma mesa redonda e aí você é convidado a participar, você se pega nervoso, você se pega nervosa. Por quê? Porque a situação mudou. E a gente acha que debate pode falar de qualquer jeito, falar a qualquer momento, mas não, há toda uma estrutura. Quando aquele rapaz lá naquela imagem se levantou, é porque naquele momento era permitido. Porque se não fosse, ele não poderia jamais fazer isso. Então, a gente tem várias situações onde o debate acontece. Mas nem toda conversa é um debate, tá? E há uma diferença clara aí. Qual é a importância de saber disso? Qual é a importância de um debate? Olha a importância aqui. O importante é considerarmos que o debate nos permite expor livremente nossas ideias, como também exige estarmos aptos a respeitar as opiniões alheias dos outros, no caso. Independente do resultado, essa experiência é extremamente enriquecedora, pois debater significa modificar as pessoas e a nós mesmos. É, antes de tudo, um exercício de cidadania. Então, quando você aprende, você estudante aí, você aprende a respeitar a opinião do outro, é quando você aprende a debater com o outro. E aí, muitos assuntos surgem, até polêmicos, né? O debate se faz, geralmente, de temas polêmicos. Por exemplo, a gente pode trazer aí racismo para um debate, é um tema polêmico. A gente pode trazer o aborto, é um tema polêmico. Então,
Por que é um tema polêmico, professora? Porque há várias opiniões sobre isso. Cada um tem a sua opinião. E o debate é um gênero oral que permite o respeito às diferentes opiniões. E a importância desse gênero para a sala de aula? Qual a importância? Fazer você aprender, né, a respeitar. E não levar para o lado pessoal, porque, minha gente, o que tem de gente aí brigando, ó, brigando, diferente de debater, com o assunto política. Nossa, política é assunto para debate de horas. E é um assunto polêmico. Mas quando você não entende o gênero, você acaba aquela situação e parece que fica com raiva de todas as pessoas, não é? Que tenham aí uma opinião diferente da sua. Então, quer dizer que você não soube respeitar a opinião dos outros. E, logo, você não soube produzir o gênero debate. Tudo bem? Então, não vai ser o caso do nosso estudante do 8º ano. Porque agora vocês vão perceber que debate é um gênero textual essencialmente argumentativo. Questão de prova, tá? Se a gente pergunta aí, o gênero textual debate é predominantemente narrativo? Falso. Ele é essencialmente, pela sua essência, argumentativo. É impossível a gente participar de um debate sem argumentar, sem mostrar as nossas opiniões. Então, agora eu trouxe essa outra imagem para a gente pensar. Já que nós já sabemos o que é debate, não é? Que é discutir apresentando argumentos. Imagine essa cena. A gente tem dois grupos aí, né? Um representado pelo vermelho, outro representado pelo azul. E eles estão frente a frente. Os grupos estão divididos, né? Os que estão de vermelho estão juntos numa mesa, os que estão de azul estão juntos em outra mesa. E imagine, então, uma situação desse tipo. Como vocês percebem, se há dois grupos, provavelmente há duas opiniões, não é? Ou mais, porque cada um tem a sua, mas ali eles precisam encontrar o meio termo, né? Eles precisam entrar num consenso. Isso aqui, essa situação, é um debate, como as outras também. Mas esse debate, diferente dos outros, diferente do que a gente costuma viver no nosso dia a dia, com amigos, com familiares, há regras. E a gente chama de debate regrado. Antes de definir debate regrado, pensando nessa situação, eu trouxe uma frase para a gente pensar, que é a seguinte, ó. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então, preste atenção que, num debate, nessa situação aqui, nessa imagem, talvez um grupo não concorde com o que o outro vai dizer, mas é necessário que o respeito seja o guia desse gênero textual, tá? Então, não pode interromper o outro, não pode discordar, ofender o outro. A gente vai chegar numa situação comunicativa que vocês com certeza vão dizer, ah, professor, eu vi isso. Em época de política, o que mais tem é debate na TV. E a gente encontra, e a gente espera até por isso. Por quê? Porque enquanto telespectador, né, enquanto a gente está ali vendo, a gente está formando opiniões também. Então, é importante, ou vocês acham que os políticos, né, que participam de um debate, não planejam o que vão dizer. Não se preparam sim. Inclusive, isso faz parte do gênero textual. O gênero textual oral, debate, o primeiro passo é se preparar, é saber o tema. Por isso que eles são avisados quando a pessoa que diz os temas já disse previamente a todos os envolvidos quais eram as possibilidades. Então, olhe, o debate com a professora Cláudia. Professora Cláudia, a gente vai poder falar aí de economia, educação e saúde, certo? Aí ela, ok. A primeira coisa que ela vai fazer é se preparar, é estudar, é pensar nos argumentos que ela pode utilizar na sua fala. E também pensar nos contra-argumentos, não é? Porque a gente não pode esquecer que cada um vai defender o seu ponto de vista.
E é isso que essa frase está dizendo para a gente, tá? Mesmo que a gente não concorde, a gente precisa respeitar e defender o direito do outro de se expressar. E aí, eu trouxe isso para vocês. Essa situação, acho que vocês já devem ter visto na TV, né? Cada um aí no seu lugarzinho, cada um no seu quadrado. Mas, nessa imagem, eu quero trazer a reflexão de que debate é muito diferente de briga. E aí, geralmente, quando alguém perde o fio da meada e começa a gritar, o debate precisa ser interrompido. Porque o gênero textual deixou de ser cumprido ali, tá? Porque debate diferente de briga. No debate oral, né, um gênero oral, você precisa saber falar. E saber falar nesse sentido é saber usar a entonação correta, é saber utilizar os conectivos corretos, ou seja, de argumentação mesmo, se vai ser uma ideia de oposição, uma ideia de adição, iniciar uma fala, finalizar uma fala. Então, debate é muito diferente de briga. Como a gente viu, o debate pode acontecer em situações informais do nosso cotidiano, debatermos com um amigo, como a gente falou, não é? Um colega e com familiares sobre assuntos diversos. Mas ele também pode acontecer em situações formais, que é o debate regrado, tá? Como o próprio nome diz, debate regrado, um debate que há regras. E quais são essas regras? A gente vai ver uma por uma. Mas o essencial é que o debate regrado é feito de assuntos polêmicos. Não é, professora Cláudia? É isso, professora. Nessa área de ciências, porque, olha, a praia da professora Cláudia é outra, né? Tem algum assunto polêmico que a gente poderia sugerir um debate? Sim, professora, sobre a vacina, não é, do Eita. Covid-19. É um tema bem polêmico. Nós temos pessoas que ainda não se vacinaram, não é, não completaram seu esquema vacinal. E eu não concordo com isso, viu? Eu, Carla, não concordo e tenho a minha opinião, como a professora também tem, mas a pessoa que não se vacinou, se ela viesse aqui, ela teria os argumentos, não teria? Os argumentos, com certeza. Mas a gente teria outros argumentos, né? Então, em 2020, quando a pandemia foi decretada realmente, a pandemia em 11 de março, né, se não me engano, a gente não tinha vacina, não tinha nada, e a medicina não sabia até como cuidar, e foram criando aqueles kits, medicamentos, né, que a gente nem sabia se ia servir ou não, e as pessoas sendo acometidas, pessoas morrendo. E aí a medicina decidiu, os cientistas também presentes decidiram que precisava tomar providência com isso. Detectaram que a vacina que era uma doença causada por vírus e um vírus que estava crescendo, né, e atingindo várias pessoas naquele momento. Então, é importante que a gente possa ver hoje que mesmo essas pessoas que não se vacinaram, elas estão vendo que a gente está já combatendo esse vírus, não é? Vai ser como um vírus normal de uma gripe, que vamos todo ano precisar nos vacinar. Exatamente. Não é? E aí a gente percebeu, na fala da professora Cláudia, que no começo a argumentação era uma, mas agora, para defender, ainda continuar defendendo essa não vacinação, a argumentação ela precisa ser mais consistente. Por quê? Porque os argumentos utilizados anteriormente já foram por água abaixo, não é? E acreditava-se também que não iria descobrir essa vacina tão rápida, né? Exatamente. E aí nós vemos que conseguiu realmente encontrar essa vacina. 8 de dezembro de 2020, a primeira pessoa foi vacinada, né? E aí existia ainda toda essa polêmica, porque como é uma doença causada por vírus, o vírus ele é muito difícil de você combater. Não existe um medicamento para nenhum vírus. Então, às vezes, você leva um bebê para se consultar, não, é uma virose. Não, mas o médico não identificou que virose é. Então, o médico vai passar um antitérmico, alguma coisa que aumente sua imunidade para você combater, seu organismo combater. Então, ele é tão diferente, né, que ele não está incluído em nenhum reino. Exatamente. Então, o do Covid também matou muita gente, mas hoje nós temos, assim, alguns dados, né, no dia 28 de junho, nós temos que tem 2.288 casos, é o último dado que eu tinha aqui, e teve casos agudos, mas só de 15 pessoas, 0,6%. Então, nós vemos que a vacina ela está atuando aí. Então, nós temos dados, não é? Exato, que é um tipo de argumento, tá? Aqueles dados, e é nós um tipo de temos, argumento.
E hoje nós vemos que ainda estão pessoas morrendo, 6 mortes hoje de Covid. E 75% das mortes foram pessoas até agora que não foram vacinadas, não é? Vejam aí. E 87% diminuiu o risco de morte. Então é importante que cada um da gente também tenha esses argumentos e observem que realmente a reação da vacina, ela dá reação como toda outra vacina que também dá essa reação, não é? Mas através da vacina, do conhecimento científico, nós estamos podendo combater esse vírus aí. Então é uma questão ótima para debate também, esse debate, e tem que ser regrado, né, professora? Tem que ser um debate regrado. Exatamente. O que a gente acabou de fazer aqui foi um debate, né, É entre isso aí. nós, só duas E aí pessoas nós aqui. aceitamos a opinião de quem realmente também Exatamente. que quem não quer tomar, quem deve ter argumento por não tomar. O debate é muito rico, né? É. Porque aí a professora utilizou dados, utilizou um tipo de argumentação forte, e é isso que eu quero que você perceba. Quando a gente está na educação, quando a gente está se escolarizando, a gente sai do senso comum. A gente sai do que, eu acho, do achismo. Achismo não é argumentação, tá? A argumentação é você ter provas, você precisa provar o que é que você pensa. E aí, a professora Cláudia trouxe dados, o avanço da ciência, o início, o meio e o fim. Então, isso tudo são estratégias argumentativas, e você sabe disso porque a gente já viu o texto argumentativo, já viu que tem argumentação de experiência, argumentação de autoridade, exemplificação, dados. Então, tudo isso são tipos de argumentos que a gente tem aí para utilizar e alcançar nosso objetivo. A professora, o tempo todo, argumentou e tentou persuadir, né, você, ou seja, convencer você a aceitar a nossa defesa. E é isso que o debate faz. Quem está falando tem que convencer você a assumir. Então, por quê, professora? Porque debate regrado, como o nome indica, já falei para vocês, seguem determinadas regras que foram dadas antes de o debate começar, como tempo de fala, né? E direito a réplicas e tréplicas, que será assunto da nossa próxima aula. Eu vou dizer a vocês exatamente o que é réplica, o que é tréplica. Esse tipo de debate é muito comum durante o período eleitoral, como eu falei para vocês, onde os candidatos se reúnem e apresentam suas propostas de governo. E aí cabe a você perceber qual candidato utilizou uma estratégia argumentativa melhor e a contra-argumentação. Não é, professora verdade, Cláudia? professora, Então, a verdade. gente precisa ver que, como sempre, geralmente, quando o tema é polêmico, seus participantes apresentam ideias controversas. Então, essa questão de polemizar ideias controversas, é importante a gente saber as regras do debate. Isso é tema para a nossa próxima aula, viu, professora? Tá certo. Adorei o nosso debate aqui sobre vacina. E se você tem uma outra opinião, acompanhe a nossa aula, né? Porque a Isso. gente vai continuar debatendo. Professora Cláudia, muito obrigada por sua participação. Obrigada, professora Carla. Muito obrigada sempre pelo convite. É maravilhoso estar aqui com vocês. E lembrando que quem não vacina também está correndo risco. Para as pessoas vacinadas e para si também. E principalmente em crianças, que a decisão é de nós pais, tá certo? Tchau, tchau, Exatamente. pessoal. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.